Boa tarde, pessoal. Espero que vocês estejam gostando do Scale Up Summit, evento realizado pela Endeavor e pela UI. E agora temos mais uma mentoria online, agora sobre máquina de vendas. Queria agradecer aos mais de 30 mil inscritos que estão acompanhando com a gente. Lembrando de deixar sua pergunta no chat que está ao lado do vídeo para a gente poder responder aqui. E depois a gente vai deixar o vídeo gravado no nosso canal, então não esqueça de se inscrever para acompanhar essa mentoria e outras também. Eu sou a Júlia Ribeiro, sou coordenadora da Endeavor Minas, estou aqui com o Antônio Serrano, mentor da Endeavor. Serrano, se apresenta para o pessoal. Bom, boa tarde, pessoal. Obrigado aí pela participação nesse evento. Parabéns, Endeavor, aí, um evento de primeira, cada ano melhor. E, bom, me apresentando rapidinho, sou engenheiro de formação, trabalhei mais de 10 anos em consultoria de estratégia e faz 4 anos eu estou trabalhando na Votorantim Cimentos como responsável aí por um time de 214 pessoas nas áreas de operações comerciais e na parte de marketing também. Legal. Serrano, para começar, o que é máquina de vendas de fato? Bom, essa pergunta é bem interessante porque começou a criar um pouco esse modismo, né? Máquina de vendas, e eu acho que tem um conceito bem interessante por trás, porque quando você fala em máquina, você pensa em produção, você pensa em fazer cada vez melhor uso da máquina, consumindo menos energia, consumindo menos insumos. E quando você fala de vendas, você tem que buscar os mesmos objetivos. Vender cada vez mais, com a equipe cada vez mais produtiva e com um preço cada vez melhor. Então é como que você extrai o melhor da força de vendas, assim como as empresas, as indústrias buscam extrair o melhor das suas máquinas também. Muito legal. E já está começando a chegar pergunta para a gente, o Mário está perguntando para a gente, quais os maiores desafios e erros nas vendas B2B? Essa é uma boa pergunta, Mário. A parte de desafios, eu acho que está muito relacionado no B2B a conseguir falar com quem é o decisor. Porque imagina, faço muita mentoria para empreendedores Endeavor que me perguntam como é que eu vendo para uma empresa do porte da Votorantim Cimentos, né? Que é uma empresa que tem uma área de compras, que tem uma área de tecnologia, que tem uma área técnica industrial, que tem uma área de vendas. Muitas vezes as decisões são compartilhadas. Então o empreendedor ele tem um desafio aí de identificar em cada empresa que ele está prospectando como que é o caminho decisório dessa empresa. Cada empresa tem o seu caminho, mas existem alguns tipos de caminhos então o ponto importante aí é identificar qual é esse caminho dessa empresa para perseguir, né? E o erro, eu acho que o principal erro que eu vejo é as pessoas tratarem vendas como se fosse uma arte no sentido de que você pode deixar vendas sem um método e isso vai fazer com que dê certo, né? O que eu tenho observado aí na minha experiência é que cada vez que você coloca mais método, mais acompanhamento, mais análises, você consegue direcionar melhor o time de vendas para saber qual lead eles devem abordar, qual lead eles não devem abordar, quantas visitas eles têm que fazer em determinado número de clientes, que clientes eles devem visitar mais, que clientes devem visitar menos. Então a força de vendas, ela às vezes se sente muito solitária, porque ela fica lá no campo tentando descobrir como que ela faz para vender mais, e a gente que está na área de apoio precisa desenvolver alguns métodos e dar o feedback para o vendedor. Olha, você está indo bem aqui você pode melhorar, aqui você vendeu com preço muito barato, aqui você está precisando prospectar novos clientes, aqui você já tem um bom número de prospecção, precisa aumentar a conversão. Então tudo isso a gente tem que passar para o vendedor. E o maior erro então que eu acho é você deixar isso um pouco solto, assim, achando que por inércia as coisas vão funcionar sozinhas. E não existe escola de vendas, a gente precisa estabelecer treinamentos e processos, né? Tem algum processo que, desde o começo de uma empresa, é importante estabelecer quando a gente fala de processo de vendas? No começo, as primeiras vendas são feitas muitas vezes pelo próprio empreendedor, né? E o empreendedor, ele conhece tudo do produto dele, ele é o cara mais motivado do mundo para fazer a empresa dele acontecer. Então ele tem um nível de energia, um nível de conhecimento que muitas vezes isso não é replicável. Por melhor que seja o seu time de vendas, muitas vezes todo esse engajamento, toda essa paixão, você
muitas vezes tenta, mas nem sempre você consegue passar. Então, o desafio do empreendedor é ele entender o que no final ele consegue criar de métodos ou identificar de perfis para que ele comece a recrutar um time. E muitas vezes um empreendedor, quando está no começo, ele funciona muito bem ele recrutar um time muito novo para aprender com os próprios passos juntos com o empreendedor, como que ele cria essa cultura, como que ele vive essa cultura e a partir daí gera essa paixão e gera um modelo de vendas. Essa é a primeira etapa quando você tem muito pouca gente, mas você tem que estar sempre atento de entender o que está no final fazendo a venda acontecer, o que no final está movendo alguém a mudar de fornecedor ou a adquirir um fornecedor de um produto ou serviço que ele nem adquiria. Uma vez que você tem isso bem entendido, aí você deve criar métodos e daí replicar. A palavra aqui acho que é identificar o método e replicar. Aí você pode contratar cada vez mais gente e fazer a sua empresa crescer cada vez mais acelerado aí e chegar no nível de scale-up, que é o que a gente deseja como Endeavor. Legal. E falando sobre processos, né? A Bruna está falando que hoje a gente fala muito sobre ser consumer-centric, ou seja, ser centrado no consumidor. E ela se pergunta como que ela pode avaliar se o processo dela está seguindo para esse lado. Bom, legal. Eu acho que todo mundo fala, acho que não tem nenhuma empresa no Brasil que fala que não é focada no consumidor, né? É um dos pilares da gente e deve estar nos livros de todas as empresas. Mas a gente, como consumidor, a gente identifica várias empresas que você vê que não tem, parece que o consumidor é a última prioridade delas, né? E você fala assim, assim que eu tiver a chance, eu vou mudar, né? Então, existem vários métodos de identificar se você é uma empresa customer-centric ou não. Tem um método que eu gosto bastante, que foi desenvolvido por uma consultoria americana, que chama NPS, que é Net Promoter Score. Esse é um método relativamente simples. Você deve fazer uma pergunta para o seu cliente se ele recomendaria a sua empresa para um amigo. Você classifica de 0 a 10 e você identifica quem colocou 9 ou 10 como promotor, 7 ou 8 são neutros e 0 a 6 são detratores. O Net Promoter Score é a diferença entre promotor e detrator. Então você pode ter uma empresa que tem menos 100% no indicador, que é todos os clientes deram nota de 0 a 6, são detratores, e mais 100 que todos os clientes deram 9 ou 10, né? Então uma empresa que está numa faixa aí abaixo de 20%, ela precisa ter uma bandeira vermelha, porque ela está gerando muito pouco promotor e isso vai ter consequências no longo prazo. Uma empresa que está na faixa de 20 a 50, está média, tem a oportunidade de melhorar, e as que estão acima de 70 já tem um patamar mais seguro de fidelidade, né? Esse é um método. O outro método é conversar com o cliente. Esse é digamos, o mais simples. Então, empresas que estão começando, têm poucos clientes, então tem que estar muito próximo dele, entender não apenas se ele está satisfeito com o produto, mas também o que mais que você pode fazer. Porque adquirir um cliente é muito caro. Então, uma forma de você gerar mais rentabilidade é você vender mais para alguém que já é o seu cliente, né? Que você já pula a etapa do custo de aquisição, né? E por último, para empresas um pouco maiores, você pode medir o índice de recompra, né? E a partir do momento em que você avalia o índice de recompra dos seus clientes e você identifica alguns comportamentos padrão, você pode inclusive criar uma parte analítica que identifica quando o cliente está quase saindo e agir antes dele efetivamente sair, porque uma vez que ele sai, que ele assume um compromisso com outro fornecedor, fica muito mais caro voltar. Então, avaliar como é que você está indo, se tem um nível de promoção, que é um NPS alto, está muito próximo dos clientes e tentar identificar comportamentos que façam, que levem o cliente a sair, é fundamental para ter um índice de perda de clientes, que é o churn rate em inglês, baixo. Isso é importante para a empresa. Com certeza. É importante também comparar com o resultado dos seus concorrentes para saber também quanto que, apesar de você parecer satisfatório no seu índice, saber se está à frente deles também. Sim. Inclusive o NPS, você pode fazer a pergunta
da sua empresa, mas pode perguntar eventualmente de outros concorrentes também e se comparar. Você pode inclusive ter uma meta que é o NPS absoluto, como eu estava comentando, mas você pode ter uma meta que é, dependendo de onde você está na escada, a minha meta é atingir o patamar tal de tal concorrente porque ele já tem um nível que é aspiracional para mim. E aí depois você passa, né? Não vai ficar lá. Com certeza. E falando um pouquinho mais sobre modelos de negócio, né? A Laura está perguntando se para crescer continuamente é preciso necessariamente você trabalhar com um modelo de receita recorrente? Esse é o modelo vencedor hoje? Eu acho que tem muita discussão. Ontem, por acaso, eu estava fazendo uma mentoria e eu estava discutindo exatamente isso. A empresa ela vende produtos de plástico e o plástico tem uma durabilidade muito alta, né? 5, 10 anos. E aí ele falou para mim, olha, eu vendo e ele nunca mais precisa de outro produto, né? E a gente estava conversando, será que em vez de vender você deveria alugar, né? No final, para crescer, os dois modelos funcionam, porque os dois modelos precisam de novos clientes, porque se você tiver 100 clientes que compraram o seu produto e 100 clientes que pagam aluguel, você não vai crescer em nenhum dos dois modos, né? Você tem que crescer a quantidade de clientes. Eu acho que a questão do aluguel, a gente vê muito o movimento de grandes empresas indo nessa direção. O mais famoso aí são as empresas de notebook. Então, se pegar a Dell, Lenovo, 10, 15 anos atrás, eles vendiam os notebooks para as empresas e as empresas compravam, faziam grandes cotações para comprar e depois de 2, 3 anos faziam novamente, né? Então, eles tinham um desafio de tentar vender sempre. Hoje, todas essas empresas migraram para o modelo de aluguel. Então, você paga um aluguel e nesse aluguel já está incluído a mudança do equipamento. Então, o equipamento ficou defasado, já está incluído lá que a empresa vai fazer. Então, você tem um modelo aí de recorrência de receita que te ajuda a fidelizar o cliente no sentido de que ele fala, pô, não preciso fazer uma grande cotação, chamar vários fornecedores, o computador está defasado, você alinha um pouco os incentivos, né? Esse modelo é bom, não funciona para todos os negócios, acho que tem que entender um pouco da Laura aí o que é mais, um pouco aí mais do modelo dela. Eu gosto muito desse modelo também quando você consegue atrelar um serviço. Então, por exemplo, a GE, ela, no início, ela vendia turbinas de avião. E é isso na época até do Jack Welch, o pessoal falava assim, eu já tenho 80% do mercado. Aí o Jack Welch falou, tá bom, você tem 80% do mercado de vendas de turbina, mas e quanto que essas turbinas demandam de manutenção? E aí quando a turma fez a conta do tamanho do mercado, incluindo não só a venda de turbina como a manutenção, esse número, o cheque era de 80%, foi para 10%, 15%. Então ele falou, olha, vocês estão muito atrás do que podem. E aí, para conciliar tudo, o modelo de aluguel muitas vezes funciona bem, porque você atrela o seu produto ao serviço. E aí depois você consegue, até no caso deles, com Big Data, até, ir criando escalas de serviço. Então, você pode oferecer até benchmarks de outras empresas que consomem o mesmo produto, para saber como é que você aumenta a produtividade. Então, tem bastante coisa que dá para fazer quando você pensa no modelo de aluguel, mas ele não é a salvação de tudo e também não é a solução para todos os tipos de empresa. Tem que entender um pouco mais o modelo de negócio de cada um. Assim, ver o que realmente agrega mais valor para o cliente, né? O que faz mais sentido. Exatamente. Também. E falando sobre proposta de valor, o Vinícius Ramos Ferreira, ele mandou uma pergunta bem interessante, talvez faça sentido até para o teu contexto, que é tendo em vista que no mercado B2B, na maioria das vezes, vende-se matéria-prima ou commodity, como fazer com que o cliente perceba o valor na minha oferta? Essa é uma pergunta muito boa e a gente vende cimento, né, e alguns outros produtos derivados aí do cimento e a gente entende que cimento não é commodity, tá? Então esse é uma forma até de pensar que te leva a uma outra mentalidade que te ajuda a pensar diferente, né? Porque se você fala assim, cimento é um commodity, então eu vou colocar o meu preço igual ao do concorrente e acabou tudo, né? E tem várias formas de fazer essa diferenciação, né? A gente tem dois modelos de B2B, porque a gente tem dois segmentos bem distintos. A gente tem um segmento que é o varejo e a gente tem um segmento que são as construtoras. E eles têm particularidades bem diferentes, vou comentar rápido das duas. No caso do varejo,
ele compra o nosso cimento para revender para o consumidor final, para o profissional da obra e assim por diante, né? E esse consumidor final, ele, quando compra um cimento da Votorantim, ele sabe que está levando a marca de qualidade e ele é visto, muitas vezes ele é o profissional que está executando a obra, ele é visto pelo dono da obra como, poxa, ele é um pedreiro de qualidade, porque ele está atrelando o serviço dele a um cimento de qualidade. Então, a gente investe bastante em marca, tá? A gente tem investimentos em pontos de venda, investimento muitas vezes em mídia também, para criar o valor da marca, para que a gente associe ao ponto de venda, àquela compra, a gente associe um estilo de vida, uma capacitação profissional melhor do que os nossos concorrentes. Então a gente começou a diferenciar desse jeito. Ano passado a gente lançou em fevereiro um novo produto que é um cimento que a gente chama obras estruturais, que é um cimento mais premium, para aquela parte da casa que tem uma estrutura um pouco mais crítica, que precisa garantir a resistência. Então a gente lançou um cimento especial e a gente tem vendido muito bem esse cimento. Tem sido um ganha-ganha para todas as partes, para a gente porque é um produto mais rentável, para a loja porque ela tem uma margem melhor nesse produto do que no outro, e para o profissional da obra porque ele tem um produto que tem uma resistência maior e ele tem um produto também que tem uma secagem mais rápida e o deixa mais produtivo, né? Esse é um modelo que é B2B, mas ele é um B2B que tem na ponta o consumidor final, né? Que a gente chama B2B2C. As construtoras, elas têm um outro raciocínio, porque muitas vezes ela fala assim, olha, eu quero um produto que atenda a essa norma. E quem colocar o menor preço aqui, eu vou comprar, né? Então, ela tenta comoditizar um pouco o produto. E a gente começa a ver que outras coisas a gente pode oferecer, né? Então, um dos pontos é, apesar de atender a norma, a gente chega e oferece alguns produtos que estão muito acima da norma, que dão um rendimento melhor para a construtora. A gente também tem um nível de serviço muito bom. Então, a gente tem um nível de entrega, porque custa muito mais caro para a obra deixar a equipe de trabalho parada por falta do produto do que você pagar um pouquinho a mais no produto. Então, a gente agrega valor na entrega também. E a gente também tem um serviço para as construtoras que precisam de uma parte técnica mais sofisticada, para que a gente ajuda tecnicamente em algumas partes da obra, onde vai o concreto, onde vai o cimento. Então a gente acaba oferecendo todo esse conjunto aí de atividades para tentar gerar mais valor e sair do raciocínio de commodity. Muito bom. Tudo isso que você está falando, Serrano, tem a ver com o posicionamento da Votorantim, né, que vocês estão trabalhando tanto. E o Carlos está perguntando justamente sobre isso. O que levar em consideração na hora de criar o posicionamento? Como torná-lo mais assertivo? Carlos, essa é uma parte que começa até antes mesmo, na estratégia, né, da empresa. E às vezes, eu sei, no empreendedorismo, a gente vai muito na tentativa e erro, né? E às vezes não é a gente que define o posicionamento, é o posicionamento que a gente montou em algumas situações que acabaram dando certo, né? Eu acho que no final, a gente fala muito no Endeavor, né? Quando você monta uma empresa, qual problema você quer resolver, né? E qual é o valor agregado que você vai adicionar na solução desse problema, né? Então, quanto mais agregado for o valor que você gera, quanto maior for o impacto que você for gerar na empresa e quanto maior for isso relativo aos seus concorrentes, mais alto você pode se posicionar num comparativo de preços, né? E o contrário também é verdade. Às vezes a gente tem algumas empresas, fintechs e de outros tipos, que elas estão indo muito na linha de, olha, eu vou oferecer um serviço melhor e mais barato também. Então vou ser muito competitivo aqui, vou pegar um filão de pessoas que estão achando que está muito caro os investimentos que está fazendo nas suas instituições financeiras e acaba vendo lá um serviço tão bom quanto, dependendo da ótica, às vezes até melhor, por um preço muito menor. Então, um posicionamento de preço menor e mais de combate. Então, acho que vai depender muito de como que você se compara com o concorrente, que outras opções o seu cliente tem, qual que é a segunda opção que ele tem no mercado. E como que você faz a lógica de precificação e o case do seu produto para garantir que isso tudo se amarra no final e você tem
você vai fechar aquela conta, né? Então, esse tudo você tem que pensar na hora de definir onde vai se posicionar, né? E uma vez definido o posicionamento, está na hora de exercê-lo no mercado e vender, né? E na tua experiência, o que não pode faltar num pitch de vendas? Eu acho que o vendedor ele tem que saber muito bem argumentar o produto, né? E isso é fundamental. Parece simples, mas eu já vi diversos tipos aí de vendedor. Eu vi vendedor que sabe o detalhe do detalhe técnico e ele entra num detalhe que fica meia hora, o cliente não quer mais ouvir, cansou de ouvir. Já vi o vendedor no outro oposto, que não conhece nada técnico, que acha que a venda vai acontecer só no relacionamento, ali no cafezinho. Pode até ter algum sucesso nisso, mas eu costumo ver isso bem limitado. Então, eu acho que o que não pode faltar no pitch de vendas é uma mensagem clara de qual que é o valor que o produto vai adicionar, né? Eu me lembro uma época que eu era consultor e eu estava analisando para uma empresa aérea se ela deveria comprar aviões regionais ou não. E eu lembro que eu conversei com uma fabricante de avião e eles falaram para mim assim, olha, definir qual avião você vai comprar é complexo, porque você tem quanto tempo dura o avião, qual que é o consumo de combustível, quanto que ele vai demandar de manutenção, quantas horas ele faz, que tipo de pista ele pode pousar, assim, é complexo. Mas ele falou para mim, em que etapa que você está da sua análise? Eu falei, olha, na verdade eu não sei nem se eu vou aprofundar a análise, eu preciso só ter uma visão mais clara se eu devo seguir adiante ou não. E ele falou, olha, então eu tenho um modelo aqui simples que vai te ajudar. Se eu te fizer 3 perguntas, eu já vou te dizer se faz sentido ou não a gente continuar a conversa. Então achei isso espetacular do vendedor, porque ele pegou uma venda muito complexa, que envolve muita gente, onde você vai voar, quanto tempo, tudo mais. E ele, em 3 perguntas, ele conseguiu simplificar de um jeito que me fez entender se eu deveria avançar no estudo mais detalhado ou não. Então, a gente tem esse desafio também na Votorantim Cimentos, porque a gente tem produtos hoje que são, a gente tem um produto de argamassa básica e hoje o nosso maior concorrente é o uso do produto feito na hora e não comprado industrializado. E a gente também tem esse desafio, então a gente criou um simulador que é muito simples, que ele já vem praticamente todo preenchido com a obra típica e a gente começa a adicionar algumas características mais macro da obra. Uma vez que o engenheiro, ele falou assim, nossa, muito legal, eu acho que vale a pena eu entender um pouco mais. E aí, engenheiro gosta de entrar no detalhe, mas você já o cativou, né? Se você já começa no detalhe, vai dar muito trabalho, depois eu vejo isso. E aí ele deixa para depois. Então a gente está evoluindo nesse sentido também. E eu acho que você ter um pitch que muitas vezes para uma venda complexa, mas direto ao ponto, que depois você pode sofisticar, eu acho que é o que não pode faltar no pitch de vendas. Certamente. E até ser honesto também, entender se aquele cliente é adequado para a tua empresa, se o seu produto é adequado para ele, né? Isso é fundamental. Isso realmente não adianta você pensar, focar naquela venda de curto prazo, porque um cliente que fala mal da sua empresa, ele fala mal para 10 pessoas, um cliente que fala bem, ele fala para 3. Então, se você tiver, que volta ao tema do NPS, né? Se você tiver muitos clientes dando uma nota de 0 a 6, ou seja, te considerando detrator, isso tem uma possibilidade de danificar o seu negócio muito grande. Então, começa por aí. Acho que você tem que ser transparente para o cliente sempre. Com certeza. E aí, com relação a algumas perguntas do chat que estão vindo sobre vendas e pitch e prospecção, a Isabel está perguntando que ela tem muita dificuldade em fazer prospecção por conta da natureza dela, características pessoais. E ela queria saber alguma dica de como driblar isso. Essa é uma boa pergunta, porque eu acho que assim, todo mundo é vendedor. Não tem, as pessoas costumam imaginar que o melhor vendedor é aquele seu colega de sala que era o piadista, o super extrovertido, que todo mundo gostava dele. Mas, principalmente quando você vai no B2B, a venda, a performance do seu produto, o lado técnico do produto, ele tem um peso muito grande. Então, a mensagem que eu mando para a Isabela é que
todo mundo é vendedor, você também é vendedora. Eu acho que no final você vai precisar realmente abrir as portas das empresas e mostrar seu produto, mostrar seu serviço e ir lá. Eu acho que as primeiras 3 vezes vão ser difíceis, mas eu te garanto que na 4ª vez você já vai estar mais acostumada. Na 15ª vez você vai até pensar assim, nossa, eu tinha realmente vergonha, eu tinha uma timidez. Então é costume. Como tudo na vida você acaba, né, se acostumando. Então o que eu te garanto é que você é vendedora, sim. Então se você tem um produto bom, um serviço bom, você já vendeu pelo menos para os amigos a ideia, e eu garanto que muita gente já se apaixonou pelo seu produto, seu serviço, e com certeza clientes vão também se apaixonar e vão pagar por ele. Então acho que é mais você realmente desbravar esse mundo aí, que eu tenho certeza que vai dar certo. E ainda outra pergunta da Isabel, sobre prospecção. Cold call funciona? Cold call funciona. O que eu tenho assim de melhor para passar nesse sentido? A gente faz isso lá, tá? Apesar de ser uma empresa grande, conhecida, a gente tem clientes em diversos lugares do Brasil que muitas vezes não conhecem tanto a gente, porque tem alguns concorrentes locais que acabam fornecendo os produtos. E a gente faz muito cold call lá. A gente hoje faz mais cold call do que recebe ligações, né? Eu acho que o que eu tenho aí de principal é você ter um método para identificar que tipo de cold call você tem que fazer. Porque o Brasil é muito grande, a quantidade de empresas é muito grande e conseguir os telefones também não é fácil. O desafio é custa caro, muitas vezes você compra, né, esses telefones. O desafio é você ter uma métrica, um método de avaliar o retorno disso, tá? Então a gente tem isso muito bem mapeado lá na Votorantim. Então a gente sabe para cada tipo de cliente quantas vezes a gente tem que ligar por mês para fazer uma venda. A gente sabe quais os clientes que a gente não tem que ligar, porque se a gente ligar, a gente sabe que a nossa conversão é baixa. Então, como a gente tem um número limitado de recursos, de tempo, de pessoas, a gente foca naqueles que trazem o maior retorno. Então, o que eu falo para a Isabel é, Isabel, cria um método e vai testando. Vai testando. Se você puder, contrata 1, 2, 3 pessoas para avaliar esse método, acompanha você também pessoalmente aí as ligações, escuta bem. E o que eu tenho de experiência é que muitas vezes a gente acha que o problema está no método. Então, às vezes a gente fala assim, poxa, eu comprei uma base ruim, não tem jeito mesmo, mas é muito importante essa proximidade, porque muitas vezes o problema não está no método, mas está na argumentação de vendas. Então, se você chegar para um cliente e falar assim, eu sou da Votorantim, você teria expectativa de querer receber o meu catálogo de produtos para quando você pensar em comprar, o cliente já se perdeu na frase. Já se perdeu na frase, né? Então a gente tem como filosofia tentar fechar a venda, mesmo vendas complexas, na primeira ligação. Não fechar a venda exatamente, mas a gente entende que alguém só vai comprar o nosso produto se tiver uma proposta comercial na mão. Então a gente tem como objetivo, primeiro passo, ter uma proposta de comercial na mão do cliente. Obviamente que não é uma proposta comercial a esmo, né, que a gente manda genérica, é uma proposta comercial já tendo ouvido um pouco da necessidade do cliente. Então a gente tem como objetivo, na primeira ligação, já tentar fazer isso. Então, senhor, eu sou da Votorantim Cimentos, tenho aqui um produto que vai ajudá-lo bastante nessa etapa de obra que você está. Eu posso te mandar uma proposta para você estudar e me retornar em uma semana? E aí o cliente já, às vezes ele fala assim, eu quero conhecer. Então tá bom, eu vou te mandar aqui a proposta e daqui uma semana ele nunca liga. Mas aí você aciona ele, né? Você fala assim, então eu sei que você está muito ocupado, não teve muito tempo para conseguir ver a proposta que eu mandei, mas você acha, mas
só te resumindo aqui o que a gente discutiu da última vez, qual que é a proposta, vamos fechar. Então você já começa, ele está com a proposta em mãos, então você já começa a tentar fazer o fechamento. Então cada ligação é uma proposta ou um fechamento. A gente tenta criar essa cultura para fomentar e ter sucesso nos cold calls que a gente faz também. Dando um passo atrás, bom, a gente só esclarecendo o cold call, que é essa primeira ligação, né, que é feita antes de você ter iniciado qualquer contato com o cliente. A gente falou um pouco sobre interações dos vendedores, né, com o cliente agora, com a tua explicação. Qual seria o tempo ideal entre as interações do vendedor, desde essa primeira prospecção, até as reuniões de negociação, caminhando para o fechamento? Tem algum Então, não tem uma regra geral, assim, vai depender muito do processo de negociação do cliente, né? Então, você tem clientes, por exemplo, pensando numa loja de material de construção, só para tangibilizar para todo mundo. A loja precisa do cimento quase toda semana. O cimento é para a loja de material de construção, como o pão é para a padaria, não pode faltar. É um produto de âncora que leva o cliente à loja, primeiramente. Então, é uma compra muito recorrente. Por ser uma compra muito recorrente, a gente não pode se distanciar do cliente. A gente tem que estar todo mês lá, presencialmente e por telefone algumas vezes no mês, para saber se ele está precisando do produto, se já está na hora de fazer uma nova carga. Então, pela característica de frequência da compra, a gente tem que estar muito presente. No caso, por exemplo, de uma construtora, que a gente está comentando, a construtora ela tem várias etapas de obra, né? Você tem a fundação, que é quando você começa a preparar o solo para receber o prédio. Você tem a estrutura, que é quando você começa a erguer o prédio. E você tem a etapa do acabamento, que é quando você prepara o prédio para receber os seus moradores, né? E cada etapa tem o seu tempo e normalmente o processo de compra está muito vinculado ao início dessas etapas. Então, em linhas gerais, 3 meses antes do início de uma etapa, a gente começa o processo de negociação. Então, a gente tem produtos para todas as etapas da obra, então o que a gente mapeia? À medida que a obra vai caminhando, às vezes atrasa um pouco, às vezes adianta, a gente vai monitorando isso, então o vendedor visita na loja, quando o cliente liga para a gente para colocar uma carga, a gente pergunta para ele em que status que ele está da obra e a gente alimenta o nosso sistema com essa informação e a gente sabe que a partir de um determinado ponto ele está para terminar uma etapa, então é onde normalmente precisa entrar a negociação. E aí a gente começa a medir quanto que o vendedor está conseguindo visitar dessas obras, quanto que ele está ofertando para o cliente em proposta e qual que é a conversão dele. Então, a gente começa a ter um detalhe da força de vendas, da performance dela. Então, a gente tem isso bem quantitativo. Então, eu sei que o vendedor Antônio, ele está indo bem aqui, vendendo um preço alto, com conversão alta, mas às vezes ele está com a carteira pequena, então ele precisa ampliar a carteira de prospect. Tem vendedores que têm uma carteira de prospect muito grande, que não vai dar conta, humanamente impossível visitar tudo. Então a gente redistribui geograficamente com outros vendedores da região. Então a gente faz todas essas análises e tenta aí garantir que a gente tem um contato muito próximo com o cliente. A pior coisa que pode acontecer é você perder uma venda porque você perdeu o tempo exato da negociação. Então isso é bem importante. Com certeza, né? E aí não perder a venda, no caso. E tem alguma ferramenta, a Luana está perguntando, quais ferramentas ou estratégias posso utilizar para mapear o processo e gatilhos de compras dos potenciais clientes? Ou seja, exatamente esse momento que você está falando, né? Opa, eu acho que ele vai estar no momento de fazer mais uma compra de cimento e tudo mais. Tem alguma dica que a gente pode dar para ela? Existem várias ferramentas de força de vendas no mercado e todas elas têm seus lados bons, lados ruins e seus preços, né? Aqui o que eu acho mais importante, eu comento isso bastante com os empreendedores quando eu faço as mentorias, é você não achar que a ferramenta é a solução. Você terceirizar para a ferramenta a sua necessidade, o seu desafio de entender o seu processo de vendas. Eu recomendo, inclusive, para os empreendedores que estão no Scale Up um pouco mais aí para o início, de usar o próprio Excel mesmo e, de forma um pouco mais dentro de casa, identificar qual que é o processo e qual que é o método.
uma vez que você tem essa primeira versão do método identificada, aí você começa a informatizar para ganhar produtividade. Aí tem várias ferramentas. E saiba que isso é um processo sem fim, tá? Tem empresas que recomeçam do zero o seu processo de vendas porque fez uma outra forma mais eficiente. Tem empresas, como é o nosso caso, que desde quando eu entrei em 2014, que a gente implementou uma série de ferramentas de venda, a gente vem sofisticando, mas o coração dela, por enquanto, não alteramos, né? Então, acho que antes de pensar muito na ferramenta, é pensar nas vendas que foram realizadas, o que deu certo ali, né? E às vezes pergunta para o cliente mesmo, o que me fez você comprar de mim e não de um outro fornecedor, né? As pessoas, elas são muito mais abertas do que a gente imagina. E, obviamente, elas não vão revelar nada confidencial, mas elas vão dar dicas muito importantes para você entender em que etapa que você me conquistou, né? Então, acho que essa pergunta é importante. Então, eu faria algo um pouco mais nessa linha, e uma vez que a empresa está mais sofisticada, aí tem diversas ferramentas que se enquadram em diversos tipos de indústria. Aí depende um pouco mais de cada necessidade. E aí eu recomendo, faz uma cotação com 3 empresas pelo menos, deixa as empresas entenderem o seu processo, aproveita o momento de entendimento dessas empresas para refletir também sobre o processo, porque, como eu estava falando, isso é algo que nunca para, né? Então você tem sempre a oportunidade de melhorar no seu processo de vendas. E uma vez que você conversou com 3 empresas, tem as 3 cotações, os prós e contras de cada uma, você vai estar apto aí para tomar a melhor decisão para a sua empresa. Com certeza. É bom a gente não deixar a ferramenta, a gente trabalhar pela ferramenta e ser o contrário, né? Exatamente. E, bom, falando sobre fechar uma venda, a gente precisa chegar no decisor, né, das empresas com quem a gente quer trabalhar. E o Marcelo está perguntando como chegar rapidamente ao tomador de decisões da empresa, que às vezes você, principalmente em grandes empresas, é uma trajetória até chegar lá. Então, como chegar lá? Como fazer esse Marcelo, processo? como eu estava falando logo no começo, esse é o principal desafio, né? Essa é a parte mais difícil. Mas o melhor dos mundos é quando você não precisa chegar até ele, ele chega até você. E tem algumas empresas, principalmente de B2B, que elas têm investido bastante em conteúdo. E conteúdo no blog, ou às vezes uma postagem no LinkedIn, no Facebook. E com essas postagens de conteúdos relevantes, elas têm conseguido, e às vezes é um investimento que não é nos primeiros 6 meses, mas é um investimento que depois de 1 ano e meio, 2 anos, ele começa a dar um retorno. Então essas empresas, eu conheci 2 mais recentes que eu fiz mentoria com elas, que têm investido muito nisso e têm conseguido o lead originado pelo próprio conteúdo. Então aí fica a venda muito mais fácil, porque alguém já demonstrou interesse, né? E aí tratar esse lead normalmente tem um retorno muito maior, né? Mas esse é um caso que talvez nem todo mundo consiga fazer, né? Então, no final, chegar ao decisor é uma tarefa realmente difícil, porque cada empresa tem a sua cultura, tem os seus processos, tem os seus métodos de decisão. Algumas a decisão é mais centralizada, outras a decisão é tomada em comitê. Então, no final, o mais importante é você acessar pessoas dessa empresa. Então, muitas vezes você não conhece. Eu tenho um amigo que ele me procurou para vender um software que é para o RH. Aí ele falou: olha, eu sei que você não é do RH, você é da área de vendas e marketing, mas me explica um pouco, até com quem que eu tenho que falar lá, né? Então, muitas vezes você, ou num cold call, cold e-mail, né, via LinkedIn ou via alguma outra ferramenta, você conversa com alguma pessoa que está mais próxima de você, que é um amigo de um amigo, um conhecido de um conhecido, e aí você começa a entender para aquela empresa qual que é a cultura, né? A outra forma que às vezes dá certo, às vezes não dá certo, é contratar pessoas que já têm um relacionamento com aquela indústria, né? Então tem muitas startups, muitas empresas novas que acabam contratando empresas ou pessoas que já atuaram com aquele tipo de cliente, em outra empresa, não concorrente, mas com aquele segmento de cliente, né? Então, por exemplo, a empresa de manutenção, eles me falaram que eles contratam, eles são serviços de manutenção, eles contratam pessoas de uma empresa que fabrica equipamentos industriais. Então, você já tem alguns contatos
estabelecidos, né? O desafio aí, quando você contrata alguém que já vem do mercado, é você colocar dentro dessa pessoa a cultura da empresa e a necessidade de uma startup de ter uma pessoa que faz tudo, assim, porque uma pessoa que é um gerente sênior de uma multinacional, ele normalmente tem toda uma equipe por trás dele que dá um apoio para que ele seja bastante produtivo na venda. Quando essa pessoa vai para uma startup, ela muitas vezes vai com a expectativa de ter alguma coisa parecida. E ela é acostumada com isso, então tem um desafio transformacional grande aí. E muitas vezes, por isso que eu falo que muitas vezes isso não dá certo, tá? Mas é uma forma também de tentar gerar uns leads ou descobrir para algumas empresas como que você descobre aí quem que é o decisor. Legal, e ainda nas dúvidas sobre contactar clientes e manter contato com essas empresas para poder fechar uma venda, a Gabriela está perguntando no chat como manter o contato com as empresas sem se tornar um chato. Gabriela, isso é bem importante porque o chato, ele acaba gerando um detrator sem nem ter vendido o produto, né? Então, o serviço. Então, isso é bem complicado. No final, isso tem muito a ver com o relacionamento humano mesmo, de você entender até que ponto você pode chegar em uma negociação, em uma abordagem, né? E no nosso caso, que a gente tem uma massa de clientes muito grande, a gente acaba fazendo isso de uma forma um pouco mais quantitativa. Então, a gente no final entende que se a gente está ligando muito para um cliente para ele fazer uma compra e ele não está comprando, é porque tanto a gente está talvez despendendo um tempo que está o deixando zangado, irritado, como a gente também está colocando muito esforço que poderia estar sendo canalizado para um outro tipo de cliente que estaria mais aberto a comprar o produto, né? Então, isso passa desde, se for uma venda mais pessoal, a parte do relacionamento humano, entender mesmo até que ponto você pode chegar, até quando você está numa escala maior ou acionando muito mais gente, ao nível de retorno que você tem, né? Então, você manda e-mail para muita gente, se pouca gente retorna, provável que aquele seu e-mail não tinha um conteúdo que atraía. Então, se você ficar mandando o mesmo e-mail, você vai estar repetindo talvez o mesmo erro e não está saindo do lugar, né? Então, você tem também que entender qual é o conteúdo adequado para cada tipo de cliente, né? Todo mundo, isso eu aprendi quando eu trabalhei numa empresa de mídia aqui do Brasil, numa rede de televisão, todo mundo pararia qualquer minuto para assistir a alguma coisa. Você só tem que achar o conteúdo certo para aquela pessoa. Que é alguma coisa. Exato. Então, você muitas vezes tem um conteúdo que se encaixa para um determinado perfil de cliente, e aí esse conteúdo é ótimo, mas ele não se encaixa para todo mundo. E aí, ontem por acaso eu estava discutindo isso na mentoria da indústria, da empresa de plástico, né? E ele falando, poxa, mas eu vendo esse produto aqui, e aí eu mando toda semana para esse cliente que comprou esse produto o meu catálogo. Mas ontem na mentoria a gente já chegou na conclusão, porque os outros produtos dele atendem a outras aplicações que não compartilham do mesmo tipo de cliente. Então eu falei, nossa, você está sendo meio chato, porque você está oferecendo um produto que não interessa para ele. E até um dos deveres aí que saiu da mentoria foi, vamos ligar para esse cliente que você já vendeu, entender o que mais de plástico ele compra, para eventualmente você vender ou até fabricar um outro produto que é interessante e aí comece a ofertar para ele, e aí você vai ter uma conversão de vendas maior. Então, entender o seu cliente no final é fundamental. Ser customer-centric, né, como a gente falou, sim, é realmente fundamental. Certamente. E muitas das vezes até a segmentação foi errada, né? Você tem um produto, mas você não está tirando para o alvo certo. E aí tem uma pergunta aqui da Fernanda, que é quais critérios posso usar na criação de segmentações de clientes? Segmentar por setor faz sentido, por exemplo? Então, ontem até a gente discutiu isso, porque depende um pouco da forma, das necessidades daquele segmento, né? Então, a segmentação bem feita é uma segmentação em que você define necessidades e propostas de valor diferente. Então, se você tem uma segmentação do tipo A,
ela é diferente da segmentação B, porque o cliente A e B eles têm necessidades diferentes e a proposta de valor que você vai oferecer é diferente. Por exemplo, no nosso caso, eu estava comentando antes, a gente tem a segmentação do varejo e da construtora. Antigamente, a Votorantim atendia as duas empresas com o mesmo vendedor. E aí o que acontecia? Era um vendedor que tentava fazer uma venda que era meio igual para os dois tipos. Só que a venda para o varejo, ela é diferente da venda da construtora. A venda do varejo, o varejista está preocupado se o produto vai girar lá na ponta, se ele vai ter uma margem boa, se não falta o estoque dele. A construtora está preocupada com a performance do produto, está preocupada em não deixar a equipe de trabalho lá sem um produto para poder trabalhar, porque custa mais caro do que o produto, e com preço também, mas muito atrelado à performance, né? Então, a gente poderia ter separado diferente, você poderia ter construtoras pequenas, construtoras médias, a gente até tem essa subsegmentação, mas a gente achou mais importante nesse caso, no nosso caso, por setor, do que por tamanho. Embora o tamanho seja, digamos, segundo critério aí, né? E a minha dica aqui, eu trabalhei bastante com segmentação quando eu fazia consultoria, é você não criar um negócio muito complicado, tá? Então, começa simples, às vezes pelo tamanho do cliente mesmo, às vezes pelo tipo do cliente, mas antes de tudo, entende ele, né? Entende qual é a necessidade dele. Às vezes você agrupa, ontem, por exemplo, a gente estava discutindo com essa empresa de plástico, agrupar um frigorífico com uma empresa de bebidas. E parecia que não tinha nada a ver, a gente até vai discutir um pouco mais, mas quando você pensa frigorífico e bebidas, eles tinham o mesmo processo de compra, o mesmo tipo de produto de necessidade, e aí uma outra empresa que é uma indústria que tinha uma necessidade diferente para outro tipo de produto. Então, a nossa primeira discussão foi talvez frigorífico junto com bebidas e a parte de indústria separada. Aí é outra habilidade do vendedor, é uma venda mais complexa, exige mais passos. Então, quando a gente começou a pensar nisso, a gente começou a separar aí os tipos de clientes, né? Então, entender bem as necessidades do cliente, até para você customizar melhor o seu produto ou serviço, e entender o processo de compra dele, até níveis de preço, vai te ajudar a entender como é que você pode segmentar. Com certeza, é importante saber o job to be done, o problema que você vai resolver. Exatamente, de cada um dos volta a clientes. essa questão, né? Exatamente, é fundamental. E você chegou a falar sobre preço e a Marcela está perguntando o que ela deve levar em consideração na hora de fazer um processo de precificação, de definir esse preço dela. Então, a área de precificação eu acho que é a área mais complexa e com menos livros bons a respeito, tá? E eu acho que depende muito do tipo de empresa, né? Eu vou dar alguns exemplos aqui para tentar ajudar e não deixar ela tão desmotivada, aí, né? Tentar ver algumas formas, né? Tem uma precificação que é um pouco de massa, né? Então imagina que você é uma empresa B2B, mas você tem milhares de clientes. Nesse tipo de situação, dificilmente você vai conseguir ter um preço por cliente. Isso não é até legal do ponto de vista jurídico e nem também a forma mais otimizada de trabalhar com precificação. Então existem vários modelos de precificação para você aplicar essa situação. Um dos modelos, ele chama o modelo Fee for Service, que é eu vou tentar, dentro do comportamento dele, definir qual que é o preço que eu vou vender para ele. Então, por exemplo, tem um cliente que ele compra um determinado volume comigo. Então, por conta dessa compra, ele deveria ser elegível a um desconto maior do que aquele cliente que compra um volume menor. Mas além do volume, ele compra mais de um produto meu. Então você deveria pensar que, além de ter o volume, se ele compra mais de um produto, você também pode dar um pouco mais de desconto. Isso ajuda muito a negociação do vendedor. Porque o que acontece? Todo cliente pede desconto, né? Então isso vale tanto para o consumidor final como para a empresa, né? Todo mundo gosta de um desconto. E muitas vezes as empresas na negociação, elas ficam frustradas quando o vendedor ele é intransigente e fala: eu não vou dar desconto. Ele fala assim: esse vendedor não gosta de mim. Ele começa a criar um clima
Então, com esse modelo que eu acabei de citar de exemplo, você cria uma situação ganha-ganha. Então, você fala assim, você quer desconto? Eu adoraria te dar um desconto. Para eu te dar esse desconto, você tem que passar a comprar 1.000, passar de 1.000 a 2.000. Eu consigo te dar tanto de desconto. Ah, mas eu quero mais que isso de desconto. Ah, então, em vez de comprar só o produto 1, compra o produto 2 também. Ah, mas eu quero te dar mais desconto. Tá bom, então faz um contrato de 12 meses comigo. Então você vai construindo, e a construção dessa tabela é muito importante, porque toda vez que você dá um desconto, você tem que sair ganhando também. Tem que ser ganha-ganha. Então o cliente sai ganhando porque ele compra um produto menor, e você sai ganhando porque aquele volume adicional que você vendeu, ele compensa o desconto que você deu, muitas vezes para toda a compra, né? Então essa é uma forma de organizar. Aí, tem outros modelos que é muito negociação, porque são grandes compras, são 5 clientes, cada um vai ter a sua negociação. Então, no final, você acha que tem dois caminhos aí, né? Um caminho é você acompanhar a performance dos vendedores. Então, a gente tem grandes clientes, a gente acompanha para o preço, qual o nível de conversão e qual foi o nível de desconto que os vendedores deram. Então, vendedores que têm menos desconto, que dão menos desconto e tem uma alta taxa de conversão, a gente tenta criar uma sala de melhores práticas para saber o que eles estão fazendo de diferente, porque tem muito valor quando eles fazem isso, né? Então, acho que esse é um caminho para a gente pensar, e quando é uma venda de grandes volumes, né? Entendi. E ainda sobre preço, o Lucas Santos, ele está se perguntando se valeria a pena entrar em briga de preço ou se deve mostrar o valor da empresa. No final do dia, tem uma questão de posicionamento, escolha estratégica, mas que tipo de dica a gente pode dar para ele nesse caso? Olha, entrar em guerra de preço é perde-perde para todo mundo. Perde, talvez não para todo mundo, porque o cliente que está pagando menos às vezes acaba, mas no final as empresas, algumas acabam quebrando e o cliente no final vai ter menos opção. Sim. Então acho que no longo prazo é perde para todo mundo, né? Mas isso acontece, né? A gente vê empresas entrando em guerra de preço, e um caso que me vem à cabeça agora foi o do Kmart contra, não lembro se foi a Compcom lá nos Estados Unidos. Eles começaram a entrar em guerra de preço, cada um baixando o seu preço, só que você tem que ver com quem você está brigando, né? E você tem que ver o quanto de dinheiro você de caixa aí realmente você tem para poder entrar nessa briga, porque isso muitas vezes é um poço sem fundo, né? Então, assim, o que eu acho que é o melhor dos casos, é o cenário ideal, muitas vezes a gente não consegue, é fugir da discussão de preço e tentar ir para a discussão de qualidade do produto. Ou tentar atrelar um desconto a um serviço adicional que muitas vezes tem mais valor para o cliente do que o... Então, uma empresa de pallet de madeira, ela vai ficar brigando lá no pallet para tentar vender... A empresa compradora vai tentar vender o pallet mais barato, mas o que dá mais dor de cabeça para o comprador de pallet não é a compra do pallet, é a gestão do pallet. Então você fala assim, olha, eu te dou o serviço completo aqui, a outra empresa não vai conseguir fazer isso rápido, e a pessoa que está comprando, ela não vai ter nem comparativo, porque ela vai falar assim, nossa, então você me dá o pallet mais o serviço, me custa isso, nossa, mas eu estou comparando as coisas separado. Então você começa a mudar um pouco a direção da discussão para aquilo que interessa mais você, que é onde você agrega mais valor, né? Onde estão suas fortalezas. Então é muito importante isso, o empreendedor entender quais são as fortalezas dele, quais são as fraquezas em relação ao competidor, e formular a proposta de valor e levar a discussão para isso, né? No final, muitas vezes a discussão acaba sendo em preço, e aí você tem que avaliar quanto que, até onde vale a pena você ir, né? E aí, fazendo análise de quanto que você está convertendo, a que preço, e a partir daí tentando buscar até uma curva de elasticidade, começa a te ajudar a planejar melhor. Então você fala assim, olha, toda vez que eu dou 20% de desconto, eu converto 80% das vendas. Quando eu não dou desconto, eu converto metade das vendas.
tá, em que situação que eu gero mais margem para mim, né? Então, quando você começa a ter essas curvas, você começa a entender até onde você pode ir, né? E às vezes você está numa situação que você precisa gerar mais volume, às vezes você está numa situação que você já está com o nível de ocupação da sua fábrica melhor e você pode buscar um pouco mais de rentabilidade. Então, não tem uma resposta direta, mas tem algumas ferramentas que te ajudam aí a equacionar tudo isso e tentar tirar o melhor da sua empresa e fazendo o melhor para o seu cliente também. Exatamente. E às vezes tem um ponto ótimo para esses descontos, né? Às vezes o nível de conversão ele começa a ficar mais tímido conforme você aumenta o desconto. Com 30% pode ter um aumento menor, né? E ainda com relação às questões de precificação, né? O Samuel está perguntando como identificar se um cliente ele é menos ou mais suscetível à questão de preço e valor, né? Para ver se ele entra ou não nessa briga. Pois acho que a primeira pergunta que você tem que fazer quando você entra numa discussão numa negociação é se você está competindo com outras empresas ou não. Se você não está competindo com outras empresas, esse é um bom indicador de que o cliente já identificou em você um diferencial que ele muitas vezes não identificou em outras empresas. Então, nesse tipo de situação, você tem a oportunidade de gerar um valor muito grande e não entrar na discussão de preço. Quando você está participando de uma negociação, muitas vezes conduzida por suprimentos, uma licitação, alguma coisa do gênero, você já sabe que vai competir com outras empresas. E aí muitas vezes você sabe quais são as empresas, porque vocês estão sempre se esbarrando aí no cliente, muitas vezes você nem sabe quem são, né? Então você tem que deixar claro aí para a pessoa, para o comprador aí que está coordenando essa negociação, o quanto que realmente o preço vai impactar. Ele está fazendo uma conta, por exemplo, voltando ao tema dos pallets, ele está fazendo uma conta comparando pallet contra pallet, ou ele está comparando o custo de gerenciamento de pallet, que inclui o pallet, mas inclui o serviço de reparo, inclui o serviço de buscar no cliente quando o pallet está com um problema, que inclui o serviço de cobrar o cliente quando ele perdeu o pallet, né? Então, que tipo de comparação que ele vai fazer, né? E aí muitas vezes você também não tem um limite do que você consegue participar pelo número de vendedores que você tem no momento e tal, e aí você pode direcionar os esforços para escolher aquelas licitações, aquelas negociações em que você identifica que o seu valor, o seu produto ou o seu serviço vai ter um diferencial maior. Com certeza. E principalmente no mercado que a gente está hoje, enfim, no geral a gente tem um ambiente muito mais competitivo, né? E quais as suas dicas para criar uma disciplina na gestão do time de vendas, manter ele motivado, mesmo com resultados negativos? A gente também está passando por isso, né? O mercado de cimento, assim como vários outros mercados do Brasil, eles caiu em 3 anos por volta de 30%. E a gente está sempre pensando como ser o melhor na crise. Então, como fazer mais com menos e cada vez mais buscar a produtividade e manter o time motivado, né? Então, mesmo no ano de crise, a gente fez campanhas que levou vendedores para fora do país, se eles atingissem um determinado patamar, sempre atrelando o que é o objetivo na venda com o retorno que ela pode trazer com o prêmio em questão, né? Então, a equipe de vendas, você tem que estar sempre engajando, né? Então, é muito importante você pensar em campanhas, é muito importante você pensar na remuneração variável. Então, qual que é o método de remuneração variável que tem, quanto que você vai definir entre o fixo e o variável. Não dá para ter um vendedor só no variável, também não dá para ter um vendedor só no fixo. Então, um balanço, o que eu vejo mais no mercado, entre 30% a 50% do valor do salário pode-se chegar no variável, mas tem empresas que são mais agressivas nisso também, então também é uma possibilidade. E você tem que ter um processo muito analítico e bom para definir a meta, né? Porque
no final, você pode ter tudo isso, uma campanha, um bom método de remuneração variável, um bom clima organizacional, que isso é fundamental. Mas se você tem uma meta muito alta, as pessoas vão de largada ficar desengajadas. Se você tem uma meta muito fraca, muito baixa, todo mundo vai bater e todo mundo vai baixar a guarda e esperar a próxima meta, né? Então, a gente tem trabalhado bastante nisso. As metas, no geral, que eu vejo nas empresas, costumam ser definidas pelo histórico do vendedor. Isso não é muito bom. Então, você fala assim, vendedor, você fez 100, eu vou te dar uma meta de 110 esse mês. E um outro vendedor que fez 200, você dá a meta de 220. Então, você está, de certa forma, e aí se o vendedor que foi mal, ele fez 80, ele vai ter uma meta 88 depois. Então, você está, de certa forma, não sendo meritocrático, né? Você está dando metas agressivas para quem já está fazendo um bom trabalho. E o melhor método de meta que tem, e até tem um colega de trabalho, o Fábio Pinheiro, que fala, se meta fosse fácil não existiam tantos livros, né? Mas um método que a gente tem pensado bastante é de você entender qual que é o potencial dos seus clientes. Então, uma vez que você define qual é o potencial deles, levando em consideração a competição daqueles mercados, você pode pensar aí qual que é a meta que você deveria dar para cada vendedor que tem aquele tipo de perfil de carteira. E aí, às vezes, você chega numa situação que você tem um vendedor que está performando mal, que você descobre, por conta dessa análise, que ele pode ter uma meta muito maior, e aí você cria estágios de evolução, e aí ele rapidamente, 3 meses, ele tem que alcançar esse estágio, que é um estágio que o equipara aí aos melhores vendedores. Então, essa é uma forma de definir meta mais moderna, melhor do que o histórico, que é muito comum ainda hoje em dia, que eu observo nas empresas, e que no final ajuda a ter uma meta competitiva, realista, que junto com todo esse pacote de remuneração, mais o clima organizacional, vai manter o time de vendas engajado, mesmo no momento de crise, né? Tem uma frase de uma vendedora da Votorantim que ela fala assim, para cada cliente que me diz não, eu vou atrás de 2 que digam sim. Então, achei muito legal essa frase e eu acho que isso é bem inspiracional e acho que todo mundo tem que pensar igual ela comentou e seguir aí, erguer a cabeça e ir para frente. Tem que ser resiliente, né? Exatamente. E para poder avaliar o funil de vendas como um todo, como eu posso saber que o funil de vendas está tendo uma boa performance? O primeiro passo é você ter um bom método de acompanhamento do funil. Então, você saber quantas empresas existem, quantas empresas você tem um lead, quantas dessas empresas que você tem um lead você acessou, quantas dessas empresas que você acessou, você colocou uma proposta comercial, quanto dessas propostas comercial você converteu. Então, ter isso bem mapeado é fundamental. E mesmo empresa pequena, ela tem que começar isso desde cedo. Mesmo que seja, como eu estava comentando antes, no Excel. Porque é assim que você vai aprender qual que é a sua máquina de vendas, voltando ao tema, né? Qual que é, de fato, o seu modelo que você vai conseguir repetir, replicar e aí escalar. Uma vez que você tem esse modelo bem pensado, você vai contratar o número de vendedores que você precisa para exaurir o modelo. Foi assim que a gente fez lá na Votorantim. A gente desenvolveu um modelo de cold call que começou pequeno, deu muito certo. Depois a gente de um ano para cá, a gente já dobrou esse modelo. E a gente está sempre se perguntando, é o máximo, a gente está ligando para todos os leads que a gente gostaria ou não? E a gente está sempre criando novos segmentos. Então, a gente ligou para esse tipo aqui e aqui já está dando certo, a gente já tem a nossa máquina de vendas. E se a gente ligar para esse outro segmento aqui, também é um potencial gerador de lead? Às vezes não, e às vezes a gente para, às vezes sim, e a gente começa a rodada. Então, começamos com 2, 3 pessoas, deu certo, 15 pessoas. E a gente vai fazendo essa máquina girar e crescer. Muito bom. Falando um pouco mais sobre métricas, o Felipe está perguntando sobre custo de aquisição de clientes. O que seria um número ideal para o CAC, né, o custo de aquisição de clientes, e quais outras métricas ele deve acompanhar em cada fase do ciclo de vendas?
Então, o seu CAC pode ser muito caro ou como muito barato, depende muito do seu setor, do quão conhecida a sua empresa é, né? Eu acho que menos em pensar em qual um CAC único, porque tem empresas que são mais online, tem empresas que o CAC é até difícil de calcular, porque são empresas que muito offline ainda. Eu acho que é você pensar quais são as fontes geradoras de lead que você tem e qual que é a sua conversão e o seu custo do cliente que vem por aquela geração de lead, né? Então, eu estava comentando do conteúdo, né, que você pode gerar via blog, post no LinkedIn e tal. Esse normalmente é um caminho que ele tem um CAC relativamente barato, porque você normalmente vai precisar de um gerador de conteúdo, que às vezes no começo é o próprio empreendedor que faz, às vezes é um jornalista que contrata, que entende o que está na cabeça do empreendedor, às vezes é um técnico que consegue escrever bem e gerar esse conteúdo, né? Então, o seu custo aí de aquisição é essa equipe que faz essa geração de conteúdo. E aí você tem que mapear bem quanto que esse conjunto aí de pessoas está gerando de leads, quanto que isso está trazendo você de margem, né? Tem outros leads que são os típicos de internet, né? Que você usa o Google Ads, você usa o Facebook e outras ferramentas online. E aí com essas ferramentas você também muitas vezes tem claro de onde que veio o cliente e consegue medir quanto que você está despendendo nessas ferramentas, quanto não está. E você tem a força de vendas, que hoje eu vejo muita gente calculando o CAC só para online, né, que é mais fácil. Mas você tem também o seu time de vendas. Quantos leads eles geraram, né? Então, por exemplo, no nosso caso, para tangibilizar um pouco mais, a gente tem as construtoras. Uma parte dos leads vem do agente mesmo, o funcionário que vê uma obra na rua e registra. Acho que esse é o lead mais barato que tem, né? O nosso custo foi o software de gerenciamento, né? Mas você tem o próprio vendedor também que visita os escritórios e a gente tem também bases que a gente compra. Então tem empresas, citando duas aqui, tem a Serasa, tem a Nelway, são empresas que vendem os leads. E você pode avaliar o quanto que esses leads estão trazendo de retorno. Então, o lead que chegou por uma dessas duas empresas, eu liguei para 100, consegui converter esse cliente está me trazendo retorno de tanto. Para eu alcançar esse cliente, eu tive que investir talvez 2 recursos de inside sales, de vendas internas. Então, o importante é, no final, você experimentar, tá? É você ir tendo com método, né? Então, não adianta você sair fazendo e colocando o anúncio em tudo quanto é lugar e testando, gerando conteúdo de tudo quanto é tipo, para todo tipo de cliente. Então, você tem que experimentar e avaliar. Isso aqui eu fiz, deu certo ou não deu certo? Deu certo, aí criei, entendi por que deu certo, aí vou replicar. Então, volta a máquina de vendas, replicar o modelo. E aí, quanto mais dessas caixinhas você tiver, quanto mais máquinas de vendas você tiver, mais rápido você vai crescer e vai conseguir replicar. Acho que esse é quando fala de vendas, esse é o desafio de experimentar, montar um método e replicar e ganhar escala é fundamental. Essa linha de raciocínio é fundamental para crescer. Muito bom. E o Camilo perguntou como é que vocês definem o CAC na Votorantim. Tá, a gente define, o custo de aquisição do cliente, né? A gente define de acordo com a fonte, né? Então, por exemplo, no caso das obras que chegam via uma dessas duas empresas de bases, a gente tem claramente quanto que custou cada obra que eles passaram para a gente. Então a gente sabe quanto que custou e a gente sabe quanto que a gente vendeu. Então a gente vê lá o quanto que custou e para quantos clientes a gente vendeu, a gente tem o CAC, o custo por cliente, e a gente tem também a margem daquele cliente. Então a gente sabe que se compensou ou não compensou. Isso eu estou falando de um jeito mais simplista, porque muitas vezes você faz a primeira venda para o cliente que custa alto, mas muitas vezes esse cliente vira recorrente. Então, por isso que volta a questão do Customer Centric, de manter uma alta taxa de promoção e conseguir daí cada vez mais ter uma recompra com um CAC menor. Então, esse é um caminho. O outro caminho são as obras geradas pelo próprio vendedor, né? Então, do tempo, quanto custa o vendedor, quanto do tempo dele é alocado para prospecção, quanto que
desse tempo, quantos clientes ele gerou na prospecção própria dele, quanto que converteu. Está mais barato ou está mais caro do que... Será que é melhor a gente investir em ter cada vez mais bases compradas ou é melhor investir em ter cada vez mais vendedores na rua procurando obra? Porque muitas vezes essas obras, as obras que a gente está buscando não estão nos sistemas, não estão catalogados, mas são potenciais clientes da gente. Então a gente faz esses comparativos de custo de aquisição de cliente e avalia o que é mais rentável e investe pesado. Então, investe pesado, coloca o vendedor, compra mais bases até o momento que isso satura, e uma vez que isso satura, a gente vai para a próxima. Então, é mais ou menos nessa lógica de máquina mesmo, de buscar o melhor que a gente vai atrás. Perfeito, Serrano. Muito obrigada. Estamos chegando ao final da nossa mentoria online. Muito obrigada por ser mentor da Endeavor, por doar seu tempo, por estar com a gente, por responder as perguntas dos participantes. Legal. E a gente está encerrando a programação nesse canal, mas no canal 1, na nossa plenária, a gente está no ápice da emoção. A gente vai ter o primeiro painel, A Jornada Nunca Termina, com o Pedro Passos, da Natura, e o Fábio Schwarzman, da Vale. E depois a gente vai ter o Day One, que é a hora da inspiração, quando a gente volta para a essência do empreendedorismo e da história dos empreendedores que estão na rede da Endeavor. E é a hora da emoção do Scale Up Summit com o Ricardo Roldão, do Roldão Atacadista. Não dá para perder a história dele. E depois a gente vai ter a palestra do Bernardinho para encerrar hoje com chave de ouro. Queria mais uma vez agradecer a todo mundo que acompanhou online, mandaram as perguntas. Mais uma vez, obrigada, Serrano. Obrigado, Júlia. Obrigado, Endeavor. Obrigado a todos aí pela participação. Obrigada. E não esqueçam de se inscrever no nosso canal para acompanhar essa mentoria que vai estar disponível lá e as outras que estão por vir. Obrigada.